Vamos viajar pelo mundo para contar uma das mais belas experiências humanas. Como explicar a misteriosa amizade que une o homem aos mais selvagens animais? Uma aventura que vem do início dos tempos. Hoje a ciência já sabe que homens e bichos se comunicam. Como eles se aproximam, se reconhecem e até conversam. Águias, lobos, elefantes, macacos, cavalos, ferozes na batalha pela sobrevivência na selva, mas dóceis animais na companhia do bicho-homem. É o que você vai ver no documentário A Fabulosa Aventura entre o Homem e os Animais, que o Globo Repórter exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. Que misteriosa aliança é essa que aproxima homens dos mais selvagens animais? Será medo? Cumplicidade? Admiração? Eles se comunicam. O biguá entende o que o mestre está dizendo, afunda no lugar certo e consegue. Ele está aprendendo a arte da pesca com um pescador. E a arte da caça? Uma águia real num voo de morte. E os caçadores das montanhas, unidos na mesma jornada pela sobrevivência. O fascínio que junta homens e bichos vem do início dos tempos. Quem vai nos contar essa história é um homem que conversa com gaivotas. Boris Cyrulnik entende tudo o que as donas desta praia da França sentem. Entende e vai nos traduzindo. Quando estão apavoradas, pedem socorro assim. Quando estão curiosas, o grito das gaivotas é diferente. E quando se sentem ameaçadas por um rival ou intruso, aí elas vão logo ao assunto. Olha como sou forte. Não ouse invadir meu território. Palavra da gaivota, garante o cientista. Elas são voluntariosas. Querem a melhor vista, o melhor ângulo do horizonte. As rainhas da montanha. Pronto. Hipnotizaram o sábio. O cientista que só falta voar. Índia, o sacrifício de um gigante. Covarde o jeito com que os elefantes eram treinados. Dominado à força até quando? Tão diferente seria na aldeia amiga. Um banho refrescante depois do trabalho pesado. Estamos em Kerala, espiando a toalete do imenso amigo do povo Mahuti. Os nativos capricham no escovão. E o gigante se deleita com a mordomia. Manifestações de carinho nem sempre fazem tão bem. No caso do elefante, ele precisa da lama para conservar a pele e se proteger dos parasitas. Depois de lavado, o couro fica mais sensível às picadas. Mas deixa ele. Os nativos não se cansam de bajular o mais fiel companheiro. Quem não gosta de um paparico? Aí está o segredo da intensidade dessa relação. O bicho sente o tato e percebe no toque a nossa intenção de paz. Nasce uma forte amizade, no mínimo. No mundo dos macacos, quando dois se banham, é porque estão ligados a uma convivência de conforto e segurança. Não se trata apenas de uma necessidade higiênica.
semelhantes até nisso. Uma conversa franca entre dois amigos. Estamos agora na Indonésia, na ilha de Sumatra. Nem pensar em solidão. Estes dois sabem desfrutar a tranquilidade de uma ilha. Do ponto de vista de um macaco, o discurso humano é muito estranho, porque, além da voz, ele percebe a emoção que estamos sentindo quando falamos. Agora, por exemplo, entende que o dono quer que ele pegue aquele coco. A ordem está no tom das palavras. Zangado, o amigo fala de um jeito. Alegre, o tom muda muito. Encoraja o macaquinho. Lá vai ele colher os frutos dessa parceria. No caso, ele já compreendeu que a boca é o órgão de comunicação preferido do homem. Os gatos parecem fazer a mesma dedução. Quando estão entre eles, miam pouco. Mas quando ficam perto da gente, os miados são mais frequentes. Na verdade, estão querendo puxar conversa. Para que falar a mesma língua se conseguimos nos entender tão bem? Mas nem sempre foi assim. Nós humanos já inventamos muitas histórias terríveis de bichos que viram monstros. Como o dragão, que seria culpado pelas crises, doenças, pragas, mistura de medo e veneração. O macaco, por exemplo, merece todo o respeito na Indonésia. Mora nos templos dos deuses. Mas quando os conquistadores ocidentais chegaram por volta do século XVII, acreditavam que fossem mistura de homem e bicho, perverso e devasso, que atacava as mulheres. Já outros sempre exerceram um efeito calmante entre nós. Os pássaros são os melhores amigos do povo Moana, do Paquistão. E o pelicano é o mais admirado. Aqui dizem que o pelicano traz honra e prosperidade. Por isso é caçado e levado para o jardim de pássaros. Neste exótico jardim, os homens aprendem a imitá-los e fazem até duelos. Quem será o homem-pássaro? Expressões de alegria, tristeza e desespero são interpretadas pelo povo do Lago Manchar. Sinais de uma amizade que nasce bem cedo. Parece história de pescador, mas tem exagero. Este senhor chinês tem motivo de sobra para contar vantagem. Nas montanhas celestiais, a imaginação multiplica a pescaria. O que será que Zongman faz para fisgar os cardumes? Para que vara e anzol se ele tem um pequeno exército de biguás? Aqui, ali, eles seguem as ordens do Sr. Song, que não faz outra coisa senão gritar e pular na canoa de bambu.
pescadores de asas vão no lugar certo. E imagine, engolem o peixe de uma vez, mas ficam de barriga vazia. Já o cesto do Sr. Zong, como são tão disciplinados assim? Os biguás passam por um aprendizado bem peculiar, velho costume chinês. A cada ano, o pescador cria uma ninhada. Assim que o biguá bota o ovo, ele o coloca no ninho de uma galinha por algumas semanas. Quando está a ponto de rachar, o ovo vai para a incubadora. O pescador precisa estar na hora certa para que os biguás recém-nascidos o reconheçam imediatamente e fiquem ligados a ele para sempre. Geralmente, a pequena ave se liga à mãe, mas pode se ligar a uma pessoa ou a uma máquina qualquer. O mecanismo nos pássaros tem um período curto para aprender a se ligar. Só 3 horas durante o primeiro dia de vida. Daí, o biguá adulto vai fazer o que o mestre mandar, a mãe substituta. A gente viu que não é nenhuma história de pescador. Um pássaro de olhar infalível. Como a águia real se transforma na mais poderosa arma dos caçadores das montanhas. Lobos, cavalos selvagens e renas, como se aproximaram do homem. Veja a seguir. Este é o segredo maior dos pássaros. Soberanos no céu e na terra. Mas parece que bichos e homens querem aprender um com o outro. Quem tem mais poder? Estamos no Cazaquistão, na Montanha Azul. O caçador, guiado pela águia, fascinado por ela. E ela gosta, se exibe. E se entrega. Só vendo para acreditar que são capazes de tanto carinho. Gente e bichos desenvolvem relações afetivas que muitas vezes não conseguimos entre nós mesmos. Amor, dedicação, tudo parece mais claro quando conquistamos uma das mais arredias criaturas. E como elas são fiéis. O homem da montanha transforma a fera de asas numa doce e submissa arma de caça. Ele quer a habilidade da caçadora infalível. Venda seus olhos e só tira a venda na hora da luta. Pronto. Os dois já são capazes de conversar. E se ajudam. Os cientistas dizem que é pelo canal sensorial, uma língua não falada, mas perfeitamente compreendida. No caso da águia real, ela se comunica com o homem através do toque dele e da vista aguçada que ela tem para oferecer. Os dois criaram uma ligação profunda há 4.000 anos. A vida nas alturas ficou mais fácil. A águia real chega ao campo de batalha nos braços do caçador, de olhos vendados, mas pronta para o ataque. E lá está ela, a caça. Chegou a hora. Os caçadores sabem. Olhar infalível. E o voo certeiro. Uma
raposa imobilizada pela supremacia da ave, absoluta sobre a presa, mas dócil sob o domínio do mestre. Ela troca a liberdade pela companhia do caçador. Afinal, ele sabe muito bem como retribuir tamanha fidelidade. O homem é um conquistador por natureza, quer dominar territórios. E eles, com certeza, gostariam de descobrir nosso ponto fraco. É assim, numa aventura de descobertas, que começa o laço de cumplicidade e parceria entre nós e eles, um querendo entender o outro. Talvez seja esse o ponto de partida para uma eterna amizade. O cientista Boris conta que o primeiro animal que conseguimos domesticar foi o lobo. Nada mal do ponto de vista do Dr. Boris. Lá se foram quase 12.000 anos, diz o cientista. Na época em que os homens preparavam a comida na fogueira das florestas, os lobos foram atraídos ou traídos pela gula. Aquele aroma, aquela novidade, a fome compensava o risco. Quanto aos homens, eles se renderam às técnicas de caça dos lobos. Então, por que não unir o útil ao agradável? Nos tempos pré-históricos, os humanos logo aprenderam que quando um lobo uivava ou quando ficava quieto, alguma coisa estava acontecendo na floresta. Mas não é que daria para viver em paz? Na selva, homens e lobos se aproximaram. E talvez um dia, quem sabe, caçadores tenham encontrado filhotes órfãos que teriam sido criados pelas mulheres da aldeia. Até hoje existem tribos em que se costuma amamentar porcos e cachorros. Depois de várias gerações criando lobos, os homens aos poucos transformaram estes animais selvagens em cães dóceis e fiéis. Marrocos, África. Demonstração breve de uma longa parceria. Este é um dos cães mais velozes do mundo, da raça chamada Saluk, o caçador que o homem gostaria de ser. Herança dos lobos. Os povos primitivos perceberam que na alcateia os mais rápidos mordiam o calcanhar da presa. Os lentos e mais pesados ficavam de lado. Se a presa tentasse escapar, ia cair na boca do lobo, pronto para dar o bote. Uma estratégia copiada pelos homens, que passaram a caçar em grupo, cada um se posicionando da maneira mais eficaz. Tal como os lobos, os primitivos desenvolveram a habilidade da caça e a estrutura hierárquica. Ficou mais fácil. Você vai por aqui. Você aí vai guiar. O outro vigia. O outro leva os cavalos. Ah, e você provoca os cachorros. A coordenação dos caçadores cria o ritual que copiamos dos lobos, os primeiros animais domésticos. E foi transformando os bichos da selva em cães domésticos que o homem começou a observar e usar as habilidades dos animais. Alguns são para correr, outros são para apontar. E os cavalos? Quando foi que nossos destinos se cruzaram? Muito depois que conquistamos os lobos. Os da região que hoje é a Ucrânia foram os primeiros que conseguimos domar. Os humanos não tinham a menor ideia do que poderiam fazer com estes belos animais. Não poderiam ser inimigos, muito menos devorados. Com este vigor todo, deviam servir para trabalho pesado.
cavalos dos desenhos das cavernas mostram como os primeiros povos da Terra conseguiram domá-los. Primeiro pulavam no lombo, depois se penduravam no pescoço. E aí então inventaram a sela, o estribo, o arreio e a rédea. Os cavalos acabaram sendo domesticados porque foram atraídos pelas plantações das fazendas. Vinham comer a colheita e eram presos no curral. Até hoje, o apetite insaciável pode lhe custar a liberdade. Boris está de prova. E como estudioso do comportamento animal, dá um exemplo bem curioso do caso antigo entre homens e bichos. Assim como os cavalos foram chegando mais perto, interessados em nossas iguarias, as renas ficaram mansas, sabem por quê? Imagine, elas precisam tanto de sal que vivem procurando alguém por perto. Alguém que esteja numa situação, digamos, no mínimo, íntima. Seria um grande alívio no meio da floresta. Até que apareceu a intrusa rena. Ela não desiste enquanto não matar a sede de sal. A ureia é o elixir das renas. Se não fosse o acaso do xixi no mato, as renas poderiam nem existir. Seria outra história. Certamente com muito menos emoção se homens e bichos não vivessem no mesmo planeta. Se não fosse a rena, o que seria do povo que vive nas montanhas geladas da Mongólia? Ela sim é o Papai Noel dessas famílias que vivem pra lá e pra cá nas alturas. São nômades justamente por causa dos presentes da rena. A pele do casaco, o leite, a carne, a banha, o chifre e os ossos. Bem-vinda, rena, que chegou até nós procurando pastagens e o bendito sal. E lá se vão 20 mil anos, do primeiro encontro num bosque, naquele momento de intimidade. Duas criaturas ingênuas, numa história sem fim. Acredite, as renas existem para o nosso bem. O nascimento de um camelo. Mãos humanas no trabalho de parto e na primeira refeição do bebê. Veja daqui a pouco. Mágicos, encantadores. Bichos são os brinquedos mais divertidos para a maioria das crianças. E podem ser preciosos para os adultos. Aqui na França, fazendeiros caçam pequenos tesouros graças a um ágil companheiro de peso, que tem um faro invejável. Só ele é capaz de encontrar entre as raízes das árvores a cobiçada trufa, um cogumelo muito valorizado pelo aroma e pelo sabor. A trufa exala um cheiro parecido com hormônio e desperta o interesse sexual dos porcos. Uma espécie de afrodisíaco usado como tempero na omelete, prato muito apreciado por aqui. Até os porcos enobrecem o gosto dessa convivência. Na riqueza e na pobreza. Na saúde e na doença. Amigo é para essas coisas. Boa hora para a mamãe camelo. Em plena caravana pelo deserto da Índia, o guia faz a vez do obstetra. Qualquer movimento brusco pode machucá-la ou até matar o filhote. Ele sabe. A mãe confia plenamente nos cuidados dele.
recém-nascido vai retribuir o guia com a afeição de filho. Só a mãe poderá mudar-lhe o rumo por estas dunas. Caminhos que se cruzam unem destinos tão diferentes. Quantas vezes o homem abriu mão da liberdade e seguiu os passos dos animais errantes? Gostamos de pensar que impomos nossa vontade, mas na verdade os humanos se adaptaram ao estilo deles. E foi daí que surgiram as civilizações nômades. Já os bichos de temperamento mais sossegado nunca migraram. E o homem se assentou criando gado e desistindo de caçar. Surgiram as primeiras fazendas, com trabalho pesado para tamanha força bruta. O amigo fiel entra em ação para arar a terra e plantar as sementes. O que seria dos escultores das montanhas? Se não fossem esses gigantes, como poderiam existir tantas fazendas de arroz nas alturas do Tibete? As primeiras fazendas surgiram há 2000 anos, graças à força domesticada pelo homem. Quem é o mais forte? Na verdade, criamos uma dependência muito forte. Na vida e na morte. O povo Tsatan, da Mongólia, tem sempre na família uma rena sagrada. Ela zela pela saúde e protege as pessoas do mal. Quando uma rena morre por aqui, eles celebram um ritual encomendando a alma do bicho para que volte em paz para as montanhas. Só depois será substituída por outra rena. A família zela a morte como se fosse um parente. As crianças aprendem um sentimento de perda numa emocionante cerimônia de adeus. Usamos os animais como metáforas que nos ajudam a entender melhor os mistérios do mundo. Nas lendas que criamos em torno deles, expressamos nossas angústias, medos mais profundos e nossas fantasias. Há cerca de 30 mil anos, os humanos começaram a atribuir alma aos bichos. Certas culturas acreditam até que vão ressuscitar e reencarnar na forma de animal. Mas foi o tempo em que o homem achava que bicho nem tinha alma. Por isso, matava e caçava sem piedade. Hoje sabemos que os animais não são máquinas, nem ídolos, nem humanos. Não podemos explorá-los como fizemos no passado. Temos de entendê-los e, quem sabe, buscar a sabedoria com que desfrutam a vida entre eles, os chamados seres irracionais. Elefantes, leões, gazelas, girafas, zebras, leopardos. O que eles ensinam aos aventureiros que atravessam o mais seco dos desertos? É o que você vai ver no documentário Água Presente do Céu, que o Globo Repórter também exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. Daqui a pouco. Um voo pela imensidão de areia. O pequeno avião nos leva às dunas do norte da Namíbia. Só mesmo um presente do céu para reanimar os filhos do deserto. Vamos acompanhar o safari de Jen e Des Bartlett, testemunhas da vida de suplício dos animais. Mas deve existir uma fonte em algum lugar
porque onde tem elefante, tem água. Por enquanto, é o vento forte, vigoroso. Sinal da enxurrada que vem vindo aí para engolir as esculturas movediças. Miragem? Não. É o rio que vem correndo de longe, desde o mar. Mais precisamente, do Oceano Índico, onde já está chovendo. Nesta época das monções, a chuva, enfim, vai alcançar o sul da África. A umidade que vem do litoral pode ser um perigo para os pequenos aviões do casal Bartlett. Jen e Des examinam com extremo cuidado os ultraleves. Eles colocaram uma capa nas asas para não enferrujarem. Tudo checado? Hora de decolar e se entregar a este exuberante mundo perdido na África. Ali está um dos milagres do deserto. Estes depósitos permanentes de água são chamados de alves. Piscinas assim são muito raras. Se formam de infiltrações que brotam da terra. Embora a água seja salgada, é a única salvação dos bichos que chegam a todo instante. É exatamente isso que o casal de aventureiros quer ver. Eles vão se esconder numa caixa de madeira que eles mesmos fizeram. Difícil de carregar nestas ladeiras escorregadias. O abrigo já está seguro, num lugar privilegiado, com toda a vista para o banho coletivo. Por enquanto, flamingos, por sinal muito à vontade. E agora as galinhas d'água. Elas são muito agressivas para defender os filhotes. Não chega a ser medo, mas quando a espécie vem vindo, outra se retira. O chacal dá a vez para o antílope. E quem vai com toda a sede ao pote é ele. Na verdade, o elefante vem aqui para tomar banho. O gigante do deserto tem um circuito de lugares para beber, que varia de ano para ano. O menor da família aprende com os mais velhos onde e quando tem água. Se diverte feito criança. Mas vai guardar o lugar exato desta planta, para voltar quando crescer. É comida de adulto. Enquanto mãe e filho ficam procurando fontes menos salgadas, o pai vaga solitário, seguido apenas pelos olhares de admiração dos nossos aventureiros. Daqui de cima, Des e Jen localizam uma manada cruzando as dunas. Impossível descobri-los de outra maneira. Nesta imensidão, só mesmo voando para enxergar tamanhas criaturas em fila indiana. Foi naquele ponto que o casal desceu e conseguiu filmar um momento especial. A mãe testa o ar, procurando sinal de perigo. E a jovem capricha no tratamento de beleza. Isso é que é banho de lama. Reconfortante. Mas a longa jornada exige muito mais dos pequenos. Cansaço e patas feridas são o destino do bebê no deserto. A família toda se preocupa com ele. E a mãe precisa beber muita água também por causa do filhote. Igual a mulher que amamenta. Todo líquido aumenta a produção de leite. E o bebê faminto sabe direitinho onde tem de ficar para mamar.
até ficar satisfeito. Só não pode dormir agora. Todos em filas, seguindo a jornada noite adentro. E os elefantes deixam para outros bichos da floresta as piscinas de sal e de lama. Mas essas fontes servem de ímãs para atrair as futuras vítimas dos leões. As imagens do casal de aventureiros flagraram as presas mais recentes. Uma zebra e o filhote dela. Os leões estão de barriga cheia, mas têm uma despensa na moita. Os arbustos já estão devidamente marcados, indicando postos. Mas o deserto está para se transformar. Sem se anunciar, o primeiro fio de água se arrasta pela areia. Mais um flagrante para nossos aventureiros. Enquanto caminham pelas dunas para admirar a enchente que se aproxima, os Bartlett não fazem ideia de como o destino deles também vai mudar. Tempestade no deserto das areias escaldantes e a alegria dos bichos em busca da água. Veja a seguir. O caçula da família no meio de um paraíso. Quem não queria estar nessa praia imensa? De repente, o pequeno Tal vê alguma coisa se mexendo. Será? É um tipo de camarão. Quanto mais o menino mexe na areia, mais eles aparecem. Realmente, o mais seco deserto do mundo tem mistérios para muitos safaris. Quando o vento quente começa a soprar nas dunas, quem imaginaria? Era anúncio de enchente. Assim, de uma hora para outra. O carro da família de aventureiros já está de partida. Mas Tal continua brincando e a água subindo. Corre que a enxurrada já está invadindo a praia. Que deu tempo. Eles foram embora e as ondas começaram a engolir as dunas, vorazmente. O rio subiu tanto que atravessou 30 quilômetros para encontrar o mar, fenômeno que acontece uma vez em 10 anos ou mais. Nossos aventureiros precisam chegar imediatamente ao acampamento. Boa parte está submersa. Um país seco igual a Namíbia, ninguém pode reclamar quando a água é farta. Mas é desanimador ver o acampamento todo destruído. Jen e Dez alcançaram a pista já seca. Aliás, muito seca. Os dois ultraleves estão presos por uma crosta de lama. Logo ali, ainda tem água suficiente para atrair patos, maçaricos e flamingos que vêm de muito longe. Mas quem vai para longe agora é o casal de aventureiros. Dez foi para o carro puxar os dois pequenos aviões.
E Jen vai atrás, cuidando das asas. O acampamento da Costa do Esqueleto ficou para trás. Vamos acompanhar o rio Rua Russi, que está correndo para o oceano. Mas nosso destino é parar no Parque Nacional Etosha. O nome quer dizer Grande Área Branca. O parque fica num antigo lago seco na maior parte do ano. Na época de chuva, os animais vêm em bandos para agradecer o presente do céu. As gazelas pulam radiantes com tanta fartura. Mas tem hora que o aguaceiro desaba e parece congelar as ágeis criaturas. Até os pássaros ficam no chão. Depois da tempestade vem a comilança. Banquete para todos. Até o temido chacal é bem-vindo. Mas nem todos. O lagarto acaba com a alegria do suricata. O ingênuo bichinho pressente o perigo, para desgosto do inimigo. E para onde estão indo as girafas? Será que fogem do caçador mais veloz de todos? A chita ou o guepardo está querendo dar o bote. Mas o caçador mais implacável do parque é mesmo o velho rei, que acabou de assegurar o almoço de cada dia. Está levando a zebra para o esconderijo. Mas não foi assim tão fácil. Pela ferida no alto da cabeça, a presa lutou até a morte. Mais um flagrante para a coleção dos nossos aventureiros que visitam o Parque da Namíbia desde 78. Nunca viram tanta vida selvagem de tão perto. O leopardo é figura raríssima. Parece que veio se despedir. Sim, já estamos acabando esta aventura. Mas antes de voar, o casal Bartlett faz uma homenagem aos mais tranquilos filhos do deserto. Eles agora nem querem saber de voos. Aproveitam o presente do céu. Comidas brasileiras, e de onde vieram, quais são. Pô, cara, tu deu maior sorte aí!